Olha aqui, gente. Levanta a cabeça. Nossa. Eu tô me atacando, gente. Eu tô me atacando. Para de me atacar. Mãe. Cachorro, Gilberto. Tu me dá um chute. Agora eu sou o cachorro. Tá, me dá. Obrigada. Cuidado, cachorro. Eu vou te dar um tiro de escada. Eu sei, já vai roubar o celular.